Quando eu chegava no começo lá, era muito estranho, porque essa cabocla falava assim, ó, vai para frente do gongá, que é como se fosse um altar que tem assim lá na frente, onde os médiuns vão lá, antes de abrir a casa para as pessoas atenderem, eles vão lá para se concentrar. Então, tem rezas, tem concentração. Primeiro, a médium que firma o trabalho recebe o espírito dela. E aí ela faz uma série de rituais com incenso. Então, tem uma ritualística que acontece que prepara o transe. Tá? E esses médiuns iam para frente desse altar se concentrar. Então, era uma concentração que você fechava os olhos, você botava a mão no rosto, entoava alguns cantos, algumas rezas, eventualmente tinha o saravá, tinha o bum, que é quando acontecia o processo. Mas, cara, eu no começo, eu nunca tinha feito isso, eu nunca tinha frequentado o centro espírita. Então eu ficava lá parado, lá na frente, lá vendo aquele povo ali, e falando, meu Deus do céu, será que isso vai acontecer comigo? E aí, de vez em quando, vinha a cabocla assim, supostamente já incorporada na média, e falava, ô, meu filho, você tem que concentrar, meu filho. Fecha os olhos aí, concentra, sempre um linguajar simples, né, de cabocla, como se fosse você concentra, você... E aí eu ficava meio sem jeito, meio assim, vai que acontece alguma coisa. Nesse troço de vai que acontece, vamos lá. É bom lembrar que um pouco tempo antes, eu acho, eu tinha ido no Santo Daime, de novo, para experimentar. Falei, experimentar esse troço. Cético. Já tinha tomado Santo Daime, levei uma peia lá, fiquei loucaço lá, nunca mais voltei. Sério, velho. Eu tenho curiosidade, mas eu tenho um pouco de medo. Eu sou um pouco cagão com essas coisas alucinógenas, Eu assim. tinha medo, mas eu estava lendo Aldous Huxley na época, Porta da Percepção, Céu e Inferno. Huxley fez esse experimento com LSD, ele fez o Pois experimento é. controlado. E eu queria fazer a mesma coisa, tanto que no dia eu levei uma caderneta. E eu queria levar um estudante de comunicação social para me filmar, e eles não deixaram, porque eu queria fazer um experimento à medida que eu ia tomando a ayahuasca. Né? Então, assim, eu estava na busca, entende? Só que era uma busca cética. Então, lá na Umbanda também... Agora, o que é importante dizer, Daniel? Eu estava num período de alto estresse da minha vida, minha filha estava recém-nascida, ela não dormia, a Clara sempre foi uma criança fantástica, mas bebê, a única coisa que dava trabalho é que ela não dormia. Eu estava num período de alto estresse, e eu estava num período em que eu queria muito fazer algo de caridade. Eu queria muito fazer algum trabalho de caridade, assim, podia ser instituição de crianças com câncer, eu estava com um rolê que eu queria fazer algum trabalho de caridade. E aquele momento eu falei, bom, aqui, cara, eles não cobram nada de ninguém, eles ajudam pessoas que são simples. Eu estava com um certo asco do espiritismo também, porque kardecista, porque tinha uma coisa que eu sempre achei meio metida, assim, do tipo, não, na verdade, o espírito de Victor Hugo, grande escritor, veio aqui e nos esclareceu. Eu acho isso meio pedante, tá ligado? Então, às vezes, a pessoa, não, aqui na nossa casa, apóstolo Pedro se apresenta aqui para nós, nossa casa. Eu debati com um médium recentemente, não sei se você acompanhou essa história aí, eu e o Nicolas Neuromágico fomos ao Planeta Podcast e discutimos com o Eduardo Sabag, que é um médium que tem certa popularidade hoje, tem canal aqui, tem Instagram, o cara tá grande. E ele disse que o mentor dele é o Santíssimo Pedro, o apóstolo Pois Pedro. então, Então assim, não estou também aqui querendo criticar nem nada, né? Ele tem direito de acreditar nisso, mas é curioso isso, que normalmente são mentores, espíritos muito, né, pomposos, pessoas... escritores, grandes escritores, né? É porque o espiritismo kardecista ele tem essa coisa vitoriana, assim, de não, a Darwin se apresentou entre nós aqui e disse que, ó, nós, seres pequenos, que não sabemos, presos às amarras da carne. Tem uma coisa que eu sempre achei muito pedante, assim, no espiritismo kardecista, Entendi, europeu, entendi. Aham. vitoriano, e que eu achava maneiro na Umbanda. Porque ia motorista de ônibus, ia o pessoal do povo, todo mundo vai rico, vai pobre, entrava milionário. Eu olhei aquilo socialmente, eu achei aquilo interessante. Falei, cara, isso aqui é um lugar legal para eu fazer o meu ato de caridade, né? E por que eu te falei do estresse? Que agora a gente começa a entrar num campo que é o campo para mim mais delicado, misterioso, que é o fato de que à medida em que eu comecei a fazer essa espécie de concentração ali na frente, em algum momento aconteceu alguma coisa. Em algum momento acontece alguma coisa onde eu, de fato, começo a me encurvar, começo a falar como se fosse um preto velho, ou seja, falar aquele linguajar. Ô, meu filho, Xuxê que vai ficar aqui, Xuxê vai ficar sentado, Xuxê vai querer... Isso é que Xuxê.
E aí a cabocla fala, aconteceu. Bota um banquinho para ele, senta do lado, porque aconteceu. Esse aconteceu é o fenômeno interessante, é o curioso. E é aquele ao qual nós podemos brincar ao redor do que acontece ali com esse rapaz de 30 anos, que é extremamente cético, e isso acontece. Nesse momento, Daniel, eu vejo que é onde as paixões explodem, que é onde alguém vai chegar e vai falar, sim, o que aconteceu foi que o espírito, o preto velho, realmente encontrou um canal suscetível para se manifestar. Do outro polo, vai ter a pessoa que vai falar, bom, nós sabemos que existem estados dissociativos não patológicos provocados por fenômenos de transe, hipnose coletiva, e isso aconteceu. Eu te digo que eu não sei aonde está a verdade. Talvez ela esteja até num caminho intermediário dessas duas coisas. Talvez ela esteja aqui, realmente tem alguma coisa misteriosa que a gente não entende, mas ela também pode estar aqui. Ela também pode estar nesses vários mecanismos psicológicos que favorecem esse estado dissociativo não patológico, né? E até hoje eu não sei, porque eu nunca perdi a consciência durante esses estados. Eu nunca O que você fiquei... sentia, Thiago? Fala um pouquinho mais, assim, como é que você ficava ali? Você se via Então, fora do corpo, não se não, não, via? não, 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 Uma não, 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 influência não, não. externa, uma voz, Não, um não, 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 cheiro? não. Olha, é muito difícil de descrever, tá? Mas é assim, ó. É, é muito difícil de descrever, mas é como se fosse... é como se aos poucos eu entrasse de fato num estado um pouco de sonambulismo, um pouco onírico, talvez um estado de profundo relaxamento, talvez um tanto quanto estados hipnóticos, favorecidos pelo canto, pelos cheiros. Tá? Mas, de novo, a pergunta é: o estado hipnótico gera o fenômeno ou o estado hipnótico facilita com que o fenômeno sobrenatural aconteça? Eu não sei a resposta. De novo, o estado hipnótico ele gera, ele excreta a experiência de eu falar como um preto velho e me sentir como um preto velho. É uma excreção desses vários mecanismos fisiológicos e psicológicos, ou ele é uma facilitação para que uma experiência de fato sobrenatural aconteça. Para eu defender essa hipótese da sobrenaturalidade, eu estou meio fodido, assim, em termos de ciência, eu estou ferrado. Para eu defender, eu vou ter que postular dualismo de propriedade, eu vou ter que postular um monte de coisa que é complicado. Mas eu não posso dizer que não é isso aqui, em última instância. Agora, afirmar diretamente que é isso aqui também é um outro erro, que é o que o religioso vai fazer, de modo geral. Não, erro eu digo do ponto de vista da ciência, né? Do ponto de vista da ciência. Sim, Mas sim, eu de não adianto que eu termos concluo. evidências, né, assim como demonstrar, como provar que não é uma criação do cérebro da pessoa, né? Então é uma atitude de fé, né, Thiago? E exatamente. Agora, a gente sabe, isso é sabido, que esses estados de transe, que esses estados hipnóticos podem gerar esse tipo de fenômeno. Agora, todo fenômeno desse tipo é devido a essas várias condições fisiológicas, eu não sei. Voltando à minha experiência, meio onírica, meio de hipnose, e aí acontece um troço estranho. Eu suava, eu começava a suar absurdamente. Então ficavam duas pessoas ao meu lado, uma delas a Letícia, passando pano no meu rosto o tempo inteiro. Suava sem parar. Assim, uma alteração fisiológica que eu lembro era essa sensação de suar sem sentir calor. Eu não estava sentindo... Eu não... Você me perguntar, você está com calor? Eu falei, não, estou com calor. Mas eu sabia que estavam me enxugando. E eu me encurvava no corpo, geralmente ficava olhando para baixo, de olhos fechados, e falando com essa outra voz, sentado num lugar. E eu não olhava nos olhos das pessoas, eu estava com a cabeça para baixo, né? E em algum lugar eu tinha consciência de que eu estava lá, Thiago, e de que aquilo era estranho. Aquilo que estava acontecendo era estranho, a palavra que eu poderia dizer era estranho. Então, sempre eu estive presente nesse lugar, não posso dizer sempre, quase sempre eu tive nesse lugar de que isso é estranho, porque depois de um tempo eu ficava, às vezes, Daniel, 3 horas nesse estado.
3 horas seguidas. Então, depois de 1 hora e meia, você já Se acostuma? estava dentro do personagem, né? Certo. Mas em nenhum momento eu apagava. Você Assim, usou eu essa tinha palavra personagem, então eu vou até fazer um comentário que tinha passado na minha cabeça agora há pouco, que eu fui a uma peça de teatro recentemente, e depois eu até saí para beber umas com os atores. E aí a gente conversou um pouco sobre teatro, como é que é a experiência deles, e eles me relataram que alguns atores podem ter essa experiência, às vezes, de fusão com o personagem. Inclusive, pode ser até uma coisa meio patológica, até perigosa em alguns casos. Mencionaram 1 ou 2 casos assim e tudo. Então, eu fiquei pensando, Thiago, porque eu já ouvi também de outras pessoas com quem eu conversei sobre mediunidade aqui no canal, que são ex-médiuns, como a gente fala, que eles receberam muitas instruções e tiveram todo um modelo de como é estar em transe. Então, eu queria saber isso de você. Não tem a possibilidade, na sua visão, de você ter aprendido como é estar incorporado por Preto Velho, ter sim, visto, recebido alguma sim, instrução, e isso, sabe, te induzido a claro, mudar a voz daquele jeito, a ficar mais com a coluna óbvio, assim, incorporou o personagem nesse sentido, sabe? Igual óbvio. a galera das igrejas pentecostais sabem como é alguém endemoniado e vão ficar daquele jeito e falar que vai tirar as É. coisas, Pera, né? nossa, quero cerveja. Para de falar comigo. É. Não, isso Você está acha até na que... mídia, isso está até na mídia, isso, Sim, né? sim. Exorcista. Não, total. Total a possibilidade. Os religiosos ficam ofendidos às vezes. A Letícia fica bravíssima comigo quando eu tento desmontar essa ideia da realidade do preto velho e do caboclo. Existe essa possibilidade, sim. Agora, talvez aí que cheguem algumas coisas interessantes, Daniel, eu acho. Não dá para descartar totalmente a outra hipótese, acho que isso é fato, e precisa manter uma certa saúde até, porque eu acho que o olhar da ciência é um olhar que está sempre curioso, o panorama da curiosidade, o panorama da abertura, porque senão você perde coisas sobre o fenômeno, se você fecha, né? Se você fecha. Por exemplo, eu te comentei contigo a história de que num desses atendimentos, desses supostos não, eles aconteceram, atendimentos onde supostamente havia um espírito se comunicando através de mim, eu me lembro da experiência curiosíssima, eu te contei isso, de eu falar assim com quem estava cambonando. Eu preciso de levante. E eu mesmo, a hora que eu falei isso, é como se eu falasse uma palavra que eu não sei o que é. Eu preciso de levante. E aí eu comigo mesmo falasse, que merda é essa? E de repente alguém me chega com uma folha, né? E eu chegar em casa depois que acabou tudo e eu ficar assim, caraca, mano, que loucura. Porque eu terminava às vezes o trabalho e eu ficava assim, caraca, como é que eu sabia que aquele troço chamava levante? E aí eu ficava bolando na minha cabeça assim, eu ouvi falar o nome dessa flor em algum Globo Rural que eu assisti, alguém em algum lugar, eu estava andando no supermercado, falou o nome dessa planta, mas eu não me recordava. Eu falei, levante, mano. Levante para mim é como se fosse uma rebelião, né? Vamos fazer um levante. Eu nunca tinha ideia que aquilo podia ser. E aí eu lembro que eu ficava curioso com isso. Eu falava, será que é o preto velho que sabia? Será que eu ouvia alguém falando essa palavra levante ali no trabalho? Sempre tentando desmontar a minha própria experiência. Por isso que eu fui um tipo de médium muito esquisito. Era um médium que estava o tempo inteiro tendo aqueles fenômenos que podem ser só psicológicos, sociais, podem. E estava assim, mano, como é que isso acontece? E esse caso do levante, ele é curioso, porque estava indo um menino lá que estava com um olho desse tamanho, enorme, tinha uma infecção, tinha feito um monte de antibiótico. E esse menino foi umas 4 ou 5 vezes, e ele não melhorava, a mãe estava desesperada, por isso estava levando lá. E com esse negócio do levante, fazia uma espécie de um guento que botava no olho do menino por cima, assim, e o olho do menino melhorou. Religiosos e espiritualistas vão falar, melhorou por causa do poder do espírito do preto velho. Cientistas vão dizer, bom, melhorou por regressão à média, melhorou porque ia melhorar de qualquer jeito, melhorou por um efeito inesperado de algum, ou efeito tardio de algum antibiótico. Acho que a questão está nessa polarização. Eu não sei o que foi que fez melhorar. Ou eu tendo a ficar com a hipótese de efeitos fisiológicos desconhecidos. A minha tendência é essa, né? Mas eu preciso manter um olhar curioso em relação à possibilidade de algo
desconhecido daqui está acontecendo. Mas é claro, Daniel, respondendo a sua pergunta, é óbvio que é possível que seja apenas uma espécie de dança de São Vito, que é aquele fenômeno coletivo de transe coletivo, né? Ele pode ser não patológico, ele pode ter aspectos saudáveis de grupo, de comunidade, aspectos saudáveis até de cura, apesar de que a gente sabe que existem problemas também. Ou seja, alguém pode deixar de fazer um tratamento que era o tratamento estabelecido para abandona por conta desse tipo de coisa. Então, é isso. Foi essa perturbação que sempre ficou comigo, assim.